E aí pessoal, tudo bem? O site Ventilação Brasil está lançando mais uma planilha. Essa planilha de cálculo aqui, ela será bem utilizada por aquelas pessoas que costumam fazer e também que necessitam às vezes de realizar várias medições em dutos de ventilação, tá? Então, essa planilha aqui ela é composta por três tipos de condições, tá? A primeira, segunda e a terceira. A primeira condição, por exemplo, se a pessoa quer fazer uma medição de vazão, ela vai fazer um levantamento das pressões dinâmicas em determinados pontos da tubulação, tá? Então, por exemplo, nessa planilha aqui, a gente não vai entrar em detalhes de como se utiliza um tubo de pitot e se realiza a leitura no manômetro, tá? Vamos estar explicando o procedimento da entrada de valores após essa leitura feita em campo. Então, a primeira condição, temos vários campos que podem ser preenchidos com diversas pressões dinâmicas coletadas no mesmo ponto, sendo que em cada ponto estará sendo medido várias distâncias dentro do mesmo ponto, tá? Então a gente considera que cada medição dessa em um ponto ela seja um ponto de medição. Então vamos supor que a gente faça um levantamento ali de uma pressão dinâmica num determinado local da tubulação, tá? Procure sempre medir em um lugar onde o fluxo já esteja um pouco mais homogêneo. Nunca meça logo depois de uma curva ou próximos de lugares que podem criar turbulência, onde os valores das pressões dinâmicas coletadas vão ser valores muito discrepantes. E esses valores assim eles já não são tão bons, né? Porque o fluxo ele não tem uma uniformidade, ele já não é perfeito. E se você não coletar num lugar que pelo menos já tem uma certa distância de duto reto para ter uma certa uniformização, isso aí prejudica muito depois num resultado. Então vamos supor que no nosso exemplo aqui a gente colete aí 5 pontos de medições. Então na primeira a gente teria aqui 10 milímetros de coluna d'água, aí no segundo medimos 13, no terceiro 9, no quarto 15, valores aleatórios, tá? Considerando que a gente já realizou uma medição. E o último ponto medimos 17 milímetros de coluna d'água. Então, conforme a gente vai preenchendo aqui, automaticamente ele já vai nos informando aqui a quantidade de pontos coletados. Automaticamente ele já vai fazer o que? Ele vai calcular a pressão dinâmica. Que essa pressão dinâmica, depois na planilha, a hora que vocês adquirirem, e esse valor de pressão dinâmica, ele depende da temperatura do ar medido neste ponto e também da altitude do local, que seria a cidade de instalação. Pois para correção depois da densidade, esses valores são necessários e também é necessário para calcular a vazão volumétrica e a velocidade do ar, tá? Então são fatores muito importantes de serem coletados para a execução do cálculo de forma correta, tá? Então mediu 5 pontos, entrou com os valores da pressão dinâmica em cada ponto de coleta, mediu a temperatura, digitou a altitude, automaticamente nós já temos agora o valor da pressão dinâmica já calculado em função desses valores. Que é uma coisa que é bem interessante dizer, que o valor da pressão dinâmica aqui, como a gente sempre pode se deparar com vários casos que muitas pessoas e até mesmo empresas
no ramo de ventilação calculam de forma errada, tá? Pois essa pressão dinâmica, ela não é uma média aritmética e nem uma média geométrica. Ela é dotada, vamos supor, a gente está seguindo aqui a ANCA 210, é uma fórmula onde tem que se retirar a raiz de cada valor coletado, fazer uma somatória desses valores, dividir pelo número de pontos coletados e ainda elevar ao quadrado. Essa fórmula ela faz com que, quando ocorra valores um pouco diferentes na coleta de dados, essa fórmula não vai deixar com que a pressão dinâmica final aqui ela seja sobrecarregada por essas diferenças. Então, nessas diferenças você tirar uma média aritmética, o seu resultado final de vazão volumétrica vai ser bem maior, e não é o correto. Então, as fórmulas aqui depois na planilha, caso vocês venham a comprá-la, a gente vai ter exemplificando a fórmula da pressão dinâmica para para velocidade do ar e assim por diante. Então, entrou com os valores das medições, temperatura, altitude, automaticamente ele já corrige a densidade do ar e corrige a pressão barométrica, tá? Aí aqui no tipo de duto, temos que informar se esses valores de pressões dinâmicas coletadas, eles são em um tubo retangular ou em um tubo redondo. Isso por quê? Porque os cálculos são com base também na área onde está sendo medido. Então, se faz necessário escolher aqui se é retangular ou redondo. No caso aqui vamos deixar redondo. Aí esse valor, se escolher o redondo, pode ser até desconsiderado. Aí é só digitar aqui o diâmetro da área, tá? Se for retangular, mudou o retangular, automaticamente quando se digitar aqui a medida dessa área retangular, automaticamente ele vai calcular a área em função desses valores. Escolheu o redondo, ele vai calcular a área em função desse valor. Então é importante escolher de forma correta aqui e entrar com o valor, se for redondo ou se for retangular. Feito isso aqui, automaticamente nós já temos aqui, que para uma pressão dinâmica desses 5 valores, no qual nós temos um valor final de 12,62 milímetros de coluna d'água, numa temperatura de 40 graus e altitude de 500 metros ao nível do mar, vamos ter uma velocidade do ar dentro de um tubo, uma medida interna de 102 milímetros, uma velocidade de 15,27 metros por segundo, que estará aí nos resultando num valor de vazão volumétrica de 449,2 metros cúbicos por hora. Tá? Então isso aqui é uma primeira condição, onde você vai fazer uma coleta de pressão dinâmica e quer obter o valor da velocidade do ar e da vazão volumétrica. A segunda condição, vamos imaginar que você é conhecedor da velocidade do ar ali, dentro do duto, e quer saber qual que é a vazão volumétrica e a pressão dinâmica. Então é o mesmo procedimento, só que agora você pega aqui, vamos considerar o resultado superior. A velocidade minha, 15,27, vamos supor que eu conheço que a minha velocidade, ou a velocidade que eu quero é 15,27, eu quero saber qual que seria a minha pressão dinâmica para uma velocidade de 15,27 metros por segundo numa condição de temperatura e altitude. Então, digitamos 15,27 metros por segundo, a temperatura de 40 e 500, vamos deixar na mesma condição anterior. E o diâmetro do tubo interno, que é 102 milímetros. Automaticamente vamos ter uma pressão de 12,62 milímetros por coluna d'água, pressão dinâmica. Igual, se olharmos lá em cima, tem que bater, porque é a mesma coisa, só realizadas de formas formas diferentes só, né? Ao invés de você vai traz para frente para trás, vai só fazendo essa diferença entre valores. Então, para essa mesma condição, temos aqui a mesma vazão. Se eu quiser saber qual que é
Qual seria minha vazão para uma condição dessa, mas para uma velocidade de 25 metros por segundo? Automaticamente seria 735,4 metros cúbicos por hora. Geraria uma pressão dinâmica dentro de um tubo de 102 milímetros interno, de uma pressão dinâmica de 33,83 milímetros d'água. Um ponto a ser observado: pressão dinâmica não é a mesma coisa que pressão estática. Pressão dinâmica é a pressão de velocidade, ou também conhecida como pressão de energia, pressão cinética. Tá? Então é a pressão de velocidade. A pressão dinâmica é a diferença entre a pressão total e a pressão estática. Tá? A diferença entre essas duas pressões, total e estática, é a pressão dinâmica. E a terceira condição aqui, vamos supor que conhecemos a vazão volumétrica, temperatura e altitude, e eu quero saber qual que é o meu valor de velocidade do ar e pressão dinâmica. Então, vamos pegar agora o exemplo aqui. Se eu quisesse se eu tenho uma vazão de 735,4 metros cúbicos por hora, numa temperatura de 40 graus e 500 metros, e um tubo de 102 milímetros de diâmetro interno, redondo, eu vou ter uma velocidade do ar de 25 metros por segundo e uma pressão dinâmica de 33,8. Lembra que 33,8, 33,8. Bateu. Estamos utilizando os mesmos valores, só para vocês verem que tem que coincidir uma condição com a outra. Tá? Porque eu não posso ter uma mesma velocidade numa mesma área de tubo com a mesma temperatura e mesma altitude e me resulte numa pressão dinâmica diferente. Só que agora, para vocês verem como varia a pressão dinâmica com a temperatura, eu vou pegar nesse mesmo exemplo, considerando que a minha vazão volumétrica é o mesmo valor de 735,4. Vou chegar aqui e vamos supor que essa minha vazão volumétrica ela é a uma certa condição com 60 graus. Automaticamente a gente vai ter uma densidade menor. Por consequência, a nossa pressão dinâmica vai ser menor também, onde ela está variando aqui na mesma proporção da diferença da correção da densidade de uma condição para outra. Tá? Então, variou a densidade, a vazão volumétrica ela não varia com a densidade. Tá? Apenas o que varia com a densidade é a vazão em massa, que nada mais é do que a vazão em volume vezes a densidade corrigida do ar. Então, tem que sempre ficar bem claro essa condição. Volume, se a gente medir, vamos supor, na primeira condição lá, medirmos uma outra condição aqui, vamos supor que ao invés de 40, fomos lá e medimos a 60 graus. Esses 60 graus vai fazer com que quando nós formos coletar as pressões dinâmicas, esses valores aqui já vão ser menores já. Porém, a temperatura sua não era 60, a altitude. Então, o valor da sua vazão volumétrica resultante, ela vai ser ainda a mesma coisa. Pois o volume, vamos supor, para um ventilador, uma vez dimensionado, o volume não varia, tá? E sim só a vazão em massa. E quando tem variação de temperatura, você tem uma variação de pressão na mesma proporção e uma variação também de corrente, né, no caso de um ventilador, na mesma proporção também. Tá? Então, por quê? Você está variando só a densidade do ar dentro da tubulação. Tá? Então, isso aí ele vai gerar mais peso se tiver uma temperatura mais baixa e menos peso se tiver uma temperatura mais alta. E, consequentemente, isso aí só vai influenciar na questão da carga do motor e na pressão lida ali no momento da coleta. Então, quando você fala, eu tenho uma pressão estática, no caso, ou dinâmica, de 50 milímetros de coluna d'água, você tem que sempre citar a questão da temperatura. Por quê? Porque se num outro momento você for medir essa pressão de novo
e ela tiver numa temperatura diferente, ela vai te resultar um outro valor. Então sempre é interessante medir a temperatura no ponto quando se faz a coleta dos dados. É uma planilha assim bem legal para quem faz esse tipo de medição, que ela é bem simples e também para quem quer conhecer, ela favorece bastante esse entendimento. Agradeço a atenção aí e para quem comprar a planilha, tendo dúvida na questão de preenchimento, é só enviar um e-mail para ventilaçãobrasil@ventilaçãobrasil.com.br. A gente tem o prazer aí de fazer um retorno referente a isso aí, tá? Lembrando que não estou ensinando a fazer a leitura de valores, tá? Aí isso aí tem que ser um outro tópico, porque também nós temos vários detalhes. Então, assim, essa planilha ela vai ajudar um pouco para quem já tem um certo conhecimento de um procedimento a fazer e vai facilitar esse cálculo, tá? Agradeço a atenção aí e até a próxima.